Olá, tudo bem com vocês? Conforme prometido, Ponto de Vista tá vindo ao ar. Eu, Renata Marques, Silvia Gabas, Rafa Beck, Dr. Newton e hoje, Rafa, uma convidada super especial. Apresenta a nossa convidada. Com muito prazer, boa noite a todos. Com muita alegria, a gente recebe a nossa primeira convidada, Cláudia Vaz, que é do Grupo de Mães Te Apoio. E nós vamos bater um papo muito legal aqui sobre os cuidadores, sobre o Grupo de Mães e a importância desse movimento na nossa cidade. Né? Então eu queria começar pedindo para a Cláudia se apresentar para o pessoal de casa. Nossa, tá emocionada, primeiro programa. Que honra, né? Bom, meu nome é Cláudia Vaz Lima. Eu tenho um grupo de mães já há 5 anos e há 4 anos a gente está nesse ativismo que foi necessário. Não era o nosso desejo, né? Quando eu idealizei o grupo, o meu desejo maior era acolher mães, né? Como eu estava no autismo numa fase um pouco mais sossegada, vamos dizer assim, porque tranquila nunca está. Eu tinha essa necessidade de ajudar outras mães, porque até então eu participava de grupos do Brasil inteiro, né? Eu tinha grupos de mães e isso me ajudava muito, porque assim, hoje o Lourenço tem 13 anos, o diagnóstico dele veio com 3 anos e meio. Lourenço é seu filho. Lourenço é meu filho. Vamos mandar um beijinho pro Lourenço que vai estar assistindo. Beijo, viu, Lolo? E então assim, eu tive o diagnóstico dele com 3 anos e meio. E parece pouco, mas assim, menos de 9 anos atrás, era muito pouco difundido o autismo. Então, para eu ter não tinha Instagram, por exemplo, né? Então, para eu ter maior informação e acesso a essas informações como mãe, né, não como terapeuta, eu tive que buscar. E os grupos me ajudaram muito. Então, quando eu estava numa fase assim, falei, agora eu tenho... Na verdade, começou um pouquinho mais para trás. Eu estava no consultório, né, da médica que atende o Lourenço, e saiu uma mãe que tinha acabado de receber o diagnóstico, e ela saiu chorando muito. E assim, automaticamente eu fui acolher. A secretária perguntou o que estava acontecendo, ela falou e eu já... E aí naquilo ali parece que foi a primeira sementinha. E depois eu tive essa necessidade de passar o que eu tinha aprendido um pouco para as outras mães. Porque assim, participar de grupos do Brasil inteiro traz a necessidade de um abraço, de estar presente. E o Grupo do Brasil inteiro você não consegue fazer isso. E mesmo assim, nossas conversas eram intensas. Até hoje, eu tenho meu grupo até hoje do Brasil inteiro. Só que teve necessidade, por exemplo, de eu segurar na mão, virtualmente, de uma mãe, com uma tentativa de suicídio. Eu fiquei com ela a noite inteira e ela saindo lá do sul. Então eu falei assim, eu queria ter mães próximas. Eu tinha essa imaginação que eu ia conseguir abraçar todas, estar próxima de todas. Hoje eu sei que isso não é possível, mas lá atrás eu sonhei com isso, de ter essa proximidade para a gente se acolher verdadeiramente. Porque assim como outras síndromes, outras doenças, você só conhece se você vivencia. Você só vai ter a empatia verdadeira se você vivencia aquilo. Né? As outras pessoas apoiam, a sua família apoia, a minha família é totalmente apoiadora, é a minha rede de apoio, mas saber o que eu estava passando ou sentindo, só outra mãe. O dia a dia ali. Exatamente. Então eu quis fazer isso e eu fui falando com as terapeutas, com as médicas e foi todo mundo me mandando. Né? E eu fundei então o Grupo de Mães de Apoio com isso, através do WhatsApp, para a gente se falar, trocar informações. É legal dizer que a Cláudia está aqui hoje, pessoal. Claro, para falar da importância desse grupo, mas para falar de uma polêmica que tem, né, Renata, no município agora, que é a falta de cuidadores. Quem dera se fosse um problema desse ano apenas, exato, né, Cláudia? Exato. Mas é um problema recorrente. A Cláudia estava falando aqui nos bastidores, mas eu também conheço um pouco dessa realidade, porque eu fui cuidador, de que todo começo do ano é um calvário, né? É muito complicado. Porque eu penso, e aí eu vou começar já aqui o papo e depois eu vou deixar vocês falarem, tá? Não vou ficar monopolizando o papo, não, que a ideia é essa, né? Mas eu penso que a escola, ela, além de ser um lugar de conhecimento, né, de expansão de horizonte e tudo mais, para além da escola, é um lugar onde o pai tem que deixar o filho e o pai tem que se sentir minimamente seguro. Não tem nada pior do que você deixar o seu filho num lugar onde você não tem segurança, onde você fala assim, meu filho está vulnerável. E aí, a gente, né, que tem um filho que consegue ali formular os sentimentos, esmiuçar os sentimentos, mamãe, aconteceu tal coisa, papai, aconteceu tal coisa,
já é difícil. Imagina para a mãe daquela criança que tem outros tipos, outros formatos de entendimento das coisas e não consegue sintonizar, equalizar os seus sentimentos. Como é difícil você deixar seu filho num lugar que você não sabe o que vai acontecer e pode acontecer qualquer coisa, né? Então, eu queria começar perguntando para você, Cláudia, falando da importância, e aí a gente vai se metendo no papo da Cláudia aí, tá bom? Vamos lá. Então, Rafael, assim, a necessidade do ativismo, porque não era a minha ideia inicial, até hoje eu queria não ser ativista, não ter necessidade de brigar pelos direitos do meu filho e de outras crianças, né? Mas houve a necessidade logo após a pandemia, quando as crianças foram voltando de forma remota, né? E as nossas crianças não estavam inclusas na volta às aulas, não tinha dia para eles voltarem. Então, assim, de tal dia, né, letra de A, B, né? E os nossos filhos não estavam inclusos. E aí a gente automaticamente já tinha esse grupo com poucas mães. Não, a gente não vai aceitar, porque a Covid está para todas as crianças. A mesma coisa que as outras crianças poderiam pegar, os nossos também, né? Porque fisicamente eles são igual às outras crianças. E aí a gente foi, então, 2 dias depois, nós fizemos um post bombástico na época na rede social. E 2 dias depois nós estávamos reunidos com o prefeito, com a secretária da educação, no anfiteatro, bastante pais, exigindo também que as nossas crianças voltassem. Na época a gente conseguiu. E daí, desde então, a gente está nessa luta pelos direitos, para que faça-se valer os direitos deles. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantas crianças autistas existem em Catanduva? Esse teu grupo atende só Catanduva ou a região? Então, essa pergunta de quantos tem em Catanduva, a gente gostaria muito dessa resposta. Tá. A gente não tem esse número e não tem, inclusive, esse número no Brasil. E a Secretaria da Educação não também. Nós temos, assim, várias vezes já foi mandado requeringento para saber quantos são. Uma das nossas, assim, fala assim, a gente conseguiu que fosse instituída em Catanduva a carteirinha Cipiteia. Tá. Porque a gente tinha intenção exatamente que todo mundo fizesse esse cadastro para a gente ter esse número, para saber por quantas crianças a gente está brigando. Sem os dados, como é que você sem os dados a gente como não tem. Exatamente. E assim, não foi isso que aconteceu, não é todo mundo que vai fazer essa carteirinha. E a gente continua sem saber esse número. Então, eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Então, se você não tem um número, como que é designado esse cuidador? Se as próprias escolas não sabem quantos autistas tem em cada escola? Não, mas a escola sabe. A Secretaria da Educação sabe. Porque quando faz no ato da matrícula, você tem que apresentar esse laudo. Tá. Então, a prefeitura já sabe, lá em setembro, outubro, que vai estar recebendo essa criança e que essa criança tem a necessidade de suporte de um cuidador. Então, a prefeitura sabe, mas esse número não é divulgado, não é compartilhado. Para contextualizar para quem está assistindo, não acompanha, não tem essa vivência, né, com o autismo. Existe uma lei, né, ela é no Brasil, ela não é municipal, é uma lei nacional, em que as escolas elas são obrigadas, tanto estadual quanto municipal ou particular, a receber as crianças com o autismo, independente do grau, se é grau 1, 2 ou 3. Exatamente. E a responsabilidade dessas escolas é ter um cuidador para cada autista. Sim. É isso? Na verdade, a lei, quando ela foi criada em 2012, sim, seria um cuidador para cada autista. Só que o que aconteceu? Nessa lei foi se deixada uma brecha desse cuidador ser especializado, mas não se falou se especializado onde. Em quê? Em quê? E agora abriu-se a brecha para que pode ser até 3 crianças para cada cuidador. E recentemente, independente do grau. E recentemente o nosso governador, eu posso falar desse serviço? Já falei? Pode falar. Ele fez um desserviço que ele criou uma lei estadual onde obviamente, está todo mundo caindo em cima. A comunidade autista é muito forte. Acredito que vá retroceder isso, mas ele colocou que simplesmente um cuidador pode ser para 5 crianças TEA nível 1, 3 crianças nível 2 e 2 crianças para nível 3. Mas é impossível. Não, isso não é real. Isso é porque ele não está dentro da sala de aula, nem para cuidar dessa criança e nem como professor. Uma coisa que eu admiro em vocês, que são as mães do Brasil todo, é que vocês
independente se é esquerda, direita, se independente. vai no pé de vocês, Sim. vocês vão pra cima. É Mas é filho. de esquerda, é da direita. Não, gente, nós vamos brigar pelo que a gente É quer. filho, Rafael. Eu já vi, assim, os filho. grupos de mãe já pegar no pé de Lula, de Isso, Bolsonaro, de não, qualquer um que não. seja. Se pisou na bola, porque assim, a gente tenta acreditar e tipo, tenta até apoiar pessoas que falam que vai defender assim como uma classe. Mas a partir do momento que isso não acontece, pra gente não importa isso. Porque é nosso filho, né? Eu mexe gostaria com de perguntar filho- uma coisinha. Por exemplo, tem o nível, né, 1, 2 e 3 de comprometimento. E qual o objetivo, por exemplo, essa criança dentro da escola, ela sai alfabetizada ou não? Hoje a gente fala níveis de suporte, né? Níveis Nível de 1, suporte. isso, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. Vai depender, porque assim, os níveis são feitos ou foram criados para que as pessoas, principalmente profissionais, se baseassem para poder tratar, para fazer terapia. Mas todas são autistas. Tá? Deixar isso bem claro. Porque assim, eu falo de nível 1 do suporte, parece que aquela criança precisa menos. Mas aquela criança pode ter mais dependência, às vezes, do que um nível 3. É verdade. Tá? De comprometimento. Nível 3, normalmente, não é uma regra, porque autismo não tem regra. Por isso que é difícil e complexo. Por isso que fala transtorno. Transtorno do espectro autista. Porque realmente é assim, nenhum é igual ao outro. Mas existe um parâmetro para tratamento, por isso que se divide nível 1, nível 2, nível 3. Mas são todos autistas e todos eles têm as dificuldades. Né? Para ir à escola regular, como eles têm direito a estar frequentando uma escola particular, todos têm direito. Tá? Agora, a evolução dessa criança ou não vai depender de N fatores, inclusive da escola, inclusive do comprometimento e do educador, desse cuidador, desse suporte que ele vai receber e do suporte que ele está recebendo de terapeutas e família. Porque nenhum dos três funciona sozinho. É um ciclo, um complementa o outro. Se isso não estiver funcionando, se um dos três estiver falhando, escola, terapia e família, essa criança não vai evoluir de forma que ele poderia. Ou até evoluir brilhantemente, porque tem os hiperfocos aí, né? Sim, Às sim. vezes a criança põe um hiperfoco em química, sei lá. E aí vira um gênio. Que é o Asperger, né? Deixa eu só fazer uma colocação dentro da escola e partindo do Aristóteles. O Aristóteles fala, educar a mente, mas precisa ser educado o coração. Então eu quero partir dessa colocação dele para dizer que a escola tem que ser algo de acolhimento. Então, nós precisamos, na minha opinião, assim, humanizar as crianças, acolher a criança, ser uma coisa de acolhimento e humanizar a criança, ou seja, explicar para a criança, para todas elas, independente, o que é o amiguinho, o que é o respeito, o que é o amor ao próximo, o que é solidariedade, o que é fraternidade, o que é caridade, de forma de massificar para essas crianças em todos os anos, ou seja, desde a para que também venha facilitar essa criança autista dentro da escola. Ou seja, você cria aquilo, um coração bondoso no seio da criança. Ou seja, ela vai gostar da escola. Aí dentro do que o Rafa falou, né, que é isso aí, que você pode ganhar um gênio com essa situação. O que você acha dessa escola? A minha teoria é que no primeiro ano do ensino fundamental, teria 10 alunos por sala de aula, um professor, um apoio, e quando tivesse o autista, tivesse mais uma pessoa. O que você acha dessa minha colocação? Nossa! Seria ideal. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Você sabe que as crianças, a questão de qualquer questão de preconceito, a criança pequena ela ainda não tem, né? Então, se você já educa desde essa idade ela respeitar as diferenças, isso vai funcionar pelo resto da vida dela. Com amor, né? Com amor, exatamente. Existem muitos vídeos na internet que você coloca uma criança bem loirinha com uma negra e um prato vazio, um prato cheio para ver se elas trocam e elas não Porque a têm criança nasce diferença. zerada, né? O Criança adulto nasce. vai carimbando Exato. coisas boas e ruins, né? E a questão do autismo é isso, assim, por exemplo,
eu vou falar por nós, na nossa infância, acredito que a gente não convivia tanto com pessoas, né, que tivesse transtorno, que tivesse deficiência. Isso foi incluído e essas crianças têm uma naturalidade que a gente não tem, que a gente não teve lá atrás, né, de aceitar um cadeirante do lado, uma pessoa cega. A gente sempre vê assim, com a vontade de querer ajudar às vezes, e na verdade às vezes ela nem queria essa ajuda. Ela quer... E quando ela criança já cresce com essa pessoa do lado, ela já trata como igual. Ela age Mas com isso, naturalidade. isso, naturalidade, exatamente. Um amigo meu, isso tem que ser trabalhado. Ele falou para mim, olha, Rafa, eu diagnosticado com autismo, então, eu tenho a minha idade, né? Eu falei assim, nossa, né? Ele falou assim, e você vê, eu não frequentei a escola, porque minha mãe, eu dava, assim, eu não conseguia me adaptar àquele ambiente, barulho me deixava extremamente violento, ele ficava violento. Porque, imagina, nos anos 80, 90, ninguém tinha... A gente não está tendo informação agora, imagina, né, naquela época. E aí ele foi tolhido, e aí ele foi terminar o estudo na PAI. Então a criança autista era mandada para a PAI. Já era uma criança que não frequentava os meios, né, comuns. Meios comuns. Hoje a PAI tem a parte do autismo, mas ela funciona como algo para terapia e escola especial. Então, assim... É diferente de lá atrás, né? Sim. De você, né, conviver, não receber esse tratamento que hoje eles dão, mas obviamente a PAI é limitada na questão do autismo. Hoje ela não consegue atender todos. Tem uma lista enorme de espera, infelizmente, porque lá as crianças acabam recebendo terapias. Da PAI, na verdade, né? Assim, na verdade, não. Os postinhos deveriam receber para terapia. Sim, eu falo assim, mas quando o serviço falta, fica no colo de alguém. Exato. E é por isso que a gente está aqui trazendo hoje. isso para Catanduva, né? A gente focar aqui. A gente recebe aqui no jornal diversas denúncias de mães. Olha, as aulas voltaram, meu filho ainda não tem como ir, não tem cuidador. Isso é com muita frequência agora, começo do ano, a gente tem recebido. O que você fala de Catanduva? O que falta? Porque não é um problema novo, é um problema que já vem, tanto que a gente tem aí uma propaganda gigantesca de um novo projeto, o SICA, que vai abrir. A gente também não sabe como vai funcionar, o que vai atender, se vai ser para alfabetizar, se vai ser para acolher mães, a gente não tem. Mas a escola em si, a reclamação maior que a gente recebe é que eu não posso mandar o meu filho para a escola porque ele não tem um cuidador. Ou quando tem um cuidador, é um estagiário que não sabe ainda como lidar com o meu filho e o estagiário muda. Ou o meu filho acostumou com aquele estagiário, a hora que ele estava conseguindo se relacionar, aquele estagiário já desistiu e veio muito, outro. Né, Cláudia? Então, assim, a gente recebe muitas denúncias, depoimentos, não sei nem que palavra que eu uso aqui para expor, mas é muito recorrente. E não é agora, não é 2025, você está aí com um projeto 5 anos. Acredito que isso já acontecia lá há 5 anos. Sim. O que falta aqui das nossas políticas públicas de Catanduva? Porque se a gente pegar o Brasil... Se a gente pegar o Brasil, a gente vai ficar aqui até amanhã, eu acho. Mas vamos focar aqui no nosso meio, porque a gente tem que começar a melhorar daqui, né? Para ir expandindo. Quando as pessoas me falam assim, mas às vezes a gente recebe esse tipo de resposta. Mas no Brasil inteiro é assim. Falei, então, mas eu moro em Catanduva. Eu moro aqui desde que eu nasci, a minha família é daqui, então meu filho vive aqui, nasceu aqui. E é aqui que eu quero melhorar. Eu falava, mas todo mundo dela, você não é todo mundo. É mais ou menos isso. Então, você falou assim, da questão do cuidador. O Lourenço, quando ele foi para o primeiro ano, hoje ele está no 8º. Quando ele foi para o primeiro ano, o meu filho ficou 3 meses fora da sala de aula porque não vinha cuidador. E na escola dele, naquela época, você não pode trazer. Você não pode trazer. E eu também não me sentia segura de deixar ele lá. Então ele ficou 3 meses. Na época eu também procurei o promotor e o assessor dele amplamente me ajudou. E 3 meses depois veio esse cuidador. Na época, esse cuidador que eu recebi por causa do promotor era um professor auxiliar, era uma pessoa formada em pedagogia. Só que ela ficou 1 ano com ele, acabou o contrato, acabou. Dentro daquilo que a gente falou, que o especializado deixou essa aresta, em Catanduva hoje só é contratado estagiários. Não importa de que área. Não importa de que área. É contratado estagiários e muitas vezes, porque fala assim, eles saem, muitas vezes esse estagiário é do primeiro ano, crianças de 17, 18 anos, que às vezes nem irmão tem.
então se depara com crianças de nível autista num todo, mas vamos pegar um nível 2, nível 3 que dá um pouco mais de trabalho, eles desistem. Mesmo porque essas pessoas não recebem treinamentos. É o que eu ia falar, porque Né? é a questão do treinamento, né? Essas pessoas não recebem treinamento. Não sei se o Rafa vai lembrar, mas quando ele era cuidador, nós do grupo de mães fomos convidadas e a gente deu um treinamento, nós grupos de mães, sem receber nada. A gente Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez, a gente colocou no anfiteatro, mas a gente só recebeu esse convite na primeira vez. Então hoje, se eles receberem uma palestra no ano, eles são considerados especializados. Mas é uma palestra, isso é importante dizer. Não é assim, ó, não é um curso. Por exemplo, se uma criança dessa se machuca, como é que você lida? Tudo bem, eu fui ser cuidador com 40 anos, beleza. Eu tenho 3 filhos e estava fazendo pedagogia. Eu conseguia me virar tranquilo. Aliás, eu sou apaixonado por aquela escola, sou apaixonado pelo Lorenzo, pelo Vitinho, por todos os que eu cuidei lá, pela Manu, que era surda. E descobrimos que ela era surda na pandemia, porque a menina parou de entender as coisas. Ah, mas ela entendia antes. Não é, ela tinha leitura labial. Colocou máscara, todo mundo, ela não... É isso, entende? E é muito difícil isso, sinceramente. Não precisa de alguém especialista para ver. A gente ficou sem AEE um tempão, né, Cláudia? AEE. Professor especializado, né, que todas as escolas têm que ter, Ah, para sim, dar sim. atendimento. Para Para dar É verdade, que a gente está aqui na sigla. atendimento especializado para essas crianças. Então, voltando a essa questão, gente, não é menosprezar, né, Rafa? Não, Porque não. eu tive cuidadores maravilhosos, gente, que fazem parte da minha vida, que a gente tem amizade até hoje. hoje. Eu tive, assim, cuidadores, tive uns ruins também, vamos deixar claro, mas eu tive pessoas muito boas na vida do Lourenço, que nos ajudaram, que ajudou ele a evoluir. Por isso a importância desse profissional, a importância dessas pessoas que estão chegando nas escolas hoje para cuidar dessas crianças. Ô, Cláudia, mas vendo da parte mesmo técnica, como isso é estabelecido dentro da cidade de Catanduva? Existe uma norma técnica? Quem que organiza? Quem que é responsável pela distribuição, para que não falte ninguém, para que quando comece as aulas esteja tudo organizado? Porque você está me dizendo de muitas dificuldades, né? Que todo mundo tem que correr muito atrás e que não existe um padrão, né? Nenhuma resposta. E nenhuma resposta. Aí eu entraria com o promotor, o Ministério Público, que ele é responsável, né, pelo Estatuto do Menor e Adolescente, e não sei como Que tem uma denúncia em que andamento, tem, né? Então, como que fica tudo isso? Porque se existem essas crianças, existem as escolas, como isso é organizado, como é concurso, eu estou entendendo o que você está falando, né? Eles são escolhidos de que maneira e não dá uma sequência, você está dizendo que ao final do ano o contrato termina e fica tudo igual outra vez, né? Não dá sequência, não tem treinamento. Eu consigo falar um pouquinho também, porque eu participei desse processo. Isso. Hoje você manda o seu currículo lá para a Secretaria de Educação e uma pessoa vai escolher ali algumas pessoas, né? Só que você tem que encaixar nos quesitos de estagiário. Você pode ser biomédico, você pode ser administração de empresa, você pode ser educador físico, pedagogo, dentista, enfim, você está ali como estagiário. Para cumprir a carga horária do estágio que a faculdade exige. Isso. Tem nada a ver Você em atender a necessidade Não do é autista. na verdade, não é nem a questão da faculdade. São pessoas que querem trabalhar para ajudar a pagar a Mas não tem uma faculdade. formação. É isso. Isso. Nem conta como hora de estágio. Não conta. Não conta. Não conta. Então, mas aí, qual que é o lance, né? Por exemplo, eu não tive o laudo da criança que estava comigo. É que, na verdade, aí eu vou puxar um pouco do saco da escola lá, onde eu conheci o Lolo, que, na verdade, a diretora e a coordenadora me davam carta branca para eu poder entrar em contato com o pai, para eu poder falar, nossa, quantas vezes eu bati papo com a Cláudia sobre o Lorenzo, porque eu não fui cuidador do Lô total, a gente ficou alguns períodos, mas a gente convivia com os cuidadores ali. Então, a gente tinha liberdade para falar com os pais, mas tem escola que as diretoras não deixam. Não deixam. Então, é um problema, porque você
como a Cláudia falou, não tem nada a ver com idade, mas você pega uma pessoa inexperiente, um menino de 17, 18, não, 18, tem que ser maior, né? 18 anos, que tá na faculdade, caiu dentro de uma escola, que é um ambiente insano, né? Porque é muito doido o cotidiano da escola. E aí não tem, sabe? Como é que o cuidador, ele deveria fazer várias coisas, não é só não deixar a criança morrer. Como eu já ouvi de diretoras, não aqui em Catanduva, pelo menos, né, numa outra cidade, falou assim, o cuidador serve para não deixar a criança morrer. Manter vivo. Desse jeito. Dentro dessa bagunça que existe no nosso município, porque na realidade a desorganização é regra, eu um dia conversando com uma mãe de autista, e com base na lei de diretrizes e base, ela cita o notório saber. Não precisa ser necessariamente professor com pedagogia, mas alguém que tenha notório saber. E eu conversando com essa mãe, eu falei, mas assim, tem dificuldade de arrumar o cuidador. Não poderia partir, aí eu vou perguntar para você, das mães, com uma remuneração digna, não com uma remuneração de estagiário, uma remuneração digna para esse cuidador. Da própria mãe, não do seu filho, ou seja, não é a Cláudia que vai cuidar do Lourenço, mas uma outra mãe de autista que já tem todo um know-how de cuidar de outras crianças. Já passou essa ideia para vocês? É porque eu coloquei isso para ela. Ela falou, olha, eu adoraria, eu tenho meu filho autista, mas eu adoraria cuidar de outra pessoa e tenho certeza que uma outra mãe cuidaria muito bem do meu filho também ser autista. Deixa ela colocar. Sim, essa questão, por exemplo, é a questão do estagiário, então ele é contratado por 1 ano, podendo ser renovado para mais um, se for desejo das ambas as partes. Dizem que em Catanduva, juro para vocês que eu ainda não consegui ler, mas que em Catanduva foi estabelecida que existe uma lei que é para ser estagiário, que não pode se contratar outro profissional, ou professor eventual, né, quando realmente eles não têm um cuidador, aquela criança tem necessidade, o que seria maravilhoso se todos recebessem, ao menos no início do ano, para todo mundo ingressar juntamente. Isso é um pedido nosso, doutor Nilton, há muito tempo. Que fosse eventuais, tipo, começou o ano, todo mundo tivesse direito de começar juntos. Então, tem os professores eventuais que prestou concurso e poderiam ser eles, até então, ser contratados os cuidadores. Sim. Que também já deviam ter sido contratados, mas tem todas as questões burocráticas. Já é um processo de discriminação, né? De deixar o menino depois. Pois né? As crianças já vão sentir, olha, ele chegou depois, ele é o último, né? Então já então... E assim, salvo já assim. estranho no ninho, né? Salvo assim, que essa luta nossa, a gente já está há 4 anos nesse ativismo. Gente, eu tenho que colocar aqui que melhorou muito. Sim, não. Nossa, porque antes quase ninguém tinha. Então hoje a gente tem uma quantidade. Hoje eu tenho uma lista de 18 crianças só dentro do meu grupo que está sem cuidador. Há 3 anos atrás eram 68. Então, assim, já melhorou até porque a gente tem brigado e lutado por isso. E a gente tem recebido uns ouvidos, mas a gente quer que nenhum esteja fora. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho uma mãe entrou em contato comigo que ela quer voltar a trabalhar, que ela precisa voltar a trabalhar semana que vem e até agora. As aulas começaram dia 27 de janeiro. Até agora o filho dela não está na escola e ela não tem com quem deixar. E foi falado para ela, doutor Nilton, inclusive, pena que eu não posso falar, porque senão eu vou prejudicar o diretor, mas que dentro dessa escola tem mãe e tem avó cuidando. Só que aí não é remunerado de forma. Não é remunerado. Então, dentro dessa história Só que ela não tem ninguém. Assim, o que a prefeitura, na minha opinião, e não adianta eu falar, mas eu queria saber a sua opinião, é exatamente isso. A prefeitura precisa citar, e vocês, na minha opinião, eu vou dar uma sugestão, criar um centro de formação, independente de ser estagiário ou não, durante o curso, dar um curso de formação de cuidador, preparar as pessoas com uma atividade remunerada para que quando chegar
o primeiro dia do ano letivo, como disse a Renata, para que essa criança não seja um estranho no ninho, colocar. É o mínimo que deve fazer. É uma profissão que aí a prefeitura atesta, ou seja, durante 240 horas, 300 horas, eu não sei como um especialista vai dizer, vão ser contratados especialistas para a formação. E tenho certeza que vai vir jovens com bom coração, que tenha paciência, que tenha tolerância, que gosta de criança, independente, que vai ter um notório saber jurídico para cuidar. O que você acha disso? Sim. Porque nunca se pensou isso? Ou se Na já verdade, pensaram? a gente já pensou muito. A gente, inclusive, já propôs professor seletivo, já propôs que fizesse um processo seletivo de contratação de pessoas. Já propomos, inclusive, pode ser os estagiários, desde que eles recebam um treinamento. Propôs para a prefeitura? Sim, Isso que é em várias conversas. Inclusive, o ano passado, algumas mães que estão dentro do meu grupo teve a necessidade de entrar com uma representação pública, né? Porque nós estavam em agosto e as crianças elas ainda estavam sem cuidador. O meu estava com cuidador, mas o delas ainda não estava. Nós tínhamos 12 mães sem, mas somente 6 quis entrar, porque tem a questão, né? Medo, uma era funcionária pública, ia ficar complicado. E dentro dessa representação, doutor Nilton, nós inclusive mandamos tudo para o promotor da educação e não da infância e da juventude, que hoje a gente tem um promotor da educação, o doutor André, né? Que nos recebeu, que recebeu essa representação. Lá dentro a gente tinha até o que treinar. A gente apresentou para o doutor André, para que ele apresentasse, ele então como autoridade para a Secretaria da Educação, o que treinar E essa houve pessoa. As resposta? exigências, né? O que é necessário o mínimo de necessidade. Porque assim, vai ter experiência, né, Rafa? Junto ali, vai ter experiência junto a essa criança E especificamente. houve alguma resposta? Ele recebeu várias respostas, inclusive ele deu uma devolutiva somente esse ano para as mães. Não foi satisfatória, elas não ficaram felizes e ele deixou em aberto e fez mais questionamentos. Assim, Doutor, deixa eu só colocar uma questão. Com todo respeito ao Ministério Público, eu nem quero citar o nome do promotor. Promotor, vocês têm que colocar que ele tem que aplicar multa diária no prefeito e não no município, para que ele seja responsável, junto com a secretária de Educação, multa diária conforme determina o Código Civil, por essa negligência, por essa culpa, por essa omissão do município em relação a isso. Eu acho que esse é o caminho que tem que ser trilhado, explicar o seguinte, que isso ele vai ter que pagar sob pena de ter improbidade administrativa, não é o cofres público, mas é ele, a secretária e os responsáveis com multa para estabelecer regras dentro dessa situação. Só assim resolve. Porque senão vai ficar para lá, para cá, esse ping-pong, e a ação civil pública tem que colocar uma multa estabelecendo essa situação por essa omissão que tem que acontecer. O que não pode é as mães ficarem a ver navio sem ter o devido tem que cuidado. mexer no bolso, Tem né? que mexer no E eu ia bolso. perguntar para o senhor, não ia nem perguntar para a Cláudia, eu ia pegar a dica e o gancho que o senhor falou do treinamento, de fazer um grupo, né, um núcleo de treinamento para já preparar essas pessoas para indicar na hora de for trabalhar nas escolas. Quem faria isso? Porque o prefeito a gente já viu que não. Os vereadores conseguiriam aprovar algo nesse sentido? Teria que ser um grupo de fora, Eles uma querem, ONG? né? Porque mesmo aí a Entendi. questão do Triste a promotor. situação, é O lamentável. promotor, ele faz por conta? Alguém tem que denunciar? Alguém tem que ir lá Não, e é pedir só lá, ele é isso? fiscal da lei. Eu estou Porque- aqui, diante dessa demora, eu gostaria que o senhor fizesse Ele uma pode ação partir por conta. civil pública, estabelecendo uma multa diária na pessoa do prefeito e da secretária de Educação. Porque é da improbidade, ele está Improbidade. deixando Outra alunos coisa, de fora. Além do que, Cláudia, o que você está colocando, eu acho que é o mais interessante, né? Até parece que estamos deixando a Cláudia meio de lado aqui no debate. Não, né? é só para orientar, né, quem mas está assim, assistindo. para colocar No nosso ponto de vista. no nosso ponto de vista, é exatamente isso, Cláudia, de a gente estabelecer essa luta. Nós queremos treinamento, nós queremos formação, não importa que seja um jovem de 18 anos, importa que um psicólogo faça uma análise da personalidade dele e fale o seguinte: esse preenche os requisitos
para ser cuidador das crianças. Esse é o mote da nossa luta. Eu acho que conta com o CR News para isso, né, gente? Conta com a gente mas aqui. precisa ter... Ouvindo a Cláudia, porque o que dá a entender não é só a falta do cuidador, é o cuidador despreparado. Por que você vai deixar teu filho com um cuidador? Gente, não é nada pessoal, eu nem conheço cuidadores, mas você vai deixar o seu filho numa escola que um filho que já chega te contando, né, com entendimentos diferentes, você já tem receio de deixar, você já tem, né, de desvincular ali de você. Aí você vai deixar um que já precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior, com alguém que você não confia, que você não sabe. E muitas vezes o que eu vejo de mães é que a própria escola acolhe o que o cuidador fez de errado, né? Então eu não posso falar para a mãe que aquele cuidador deixou a desejar, porque eu vou prejudicar a minha escola, eu vou prejudicar aquele cuidador que já é pouco. Então você tem um núcleo ali de problema que não é só falta o cuidador, entendi, porque fala muito, falta o cuidador, mas não é falta o cuidador preparado. E quando a Constituição fala educação é o dever do Estado, lá está incluso educação de qualidade, não é uma educação que deixa a desejar. E o que está acontecendo é que deixam a desejar, e essa luta você tem que fazer com cuidadores preparadíssimos. E com o nosso apoio. Mas aí, eu só preciso pôr uma coisa aqui, porque senão a gente termina o programa e não fala. E que eu acho que é o grande problema de tudo isso que a gente está falando. Porque o que a gente está falando aqui é o mundo ideal, é o que deveria ser feito, é o cumprimento da lei. Mas a gente não pode esquecer que quem está executando as leis, ou quem deveria estar executando as leis, tem vários problemas aí. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que, só voltando naquela coisa de remunerar as mães e tal, eu tenho para mim, supostamente, que isso foi uma gambiarra jurídica que deram para pagar alguém para estar lá. Não é possível que alguém falou assim, nossa, vamos criar uma lei só para estagiário. Não é possível. Mas é exatamente onde pega o que eu e o Dr. Nilton estão falando. Vamos cumprir aquilo vamos que fazer de qualquer jeito para não ter reclamação. Estamos cumprindo. Tem faltando só 18, tinha 68, agora faz só 18. Põe conta. qualquer um aí. Aí vamos para o segundo degrau. O segundo degrau é que a gente está falando de pessoas que são, infelizmente, essa atual administração é extremamente egocêntrica. Eles acham que eles sabem tudo, eles acham que eles não têm ninguém melhor que eles não têm a humildade, para não falar outras coisas, de sentar com um grupo de mães e falar qual é a sua necessidade. Então eles colocam, e aí eu estou dizendo, isso vale para todos, coloca alguém na cultura que fez qualquer coisa, nossa, mas já fez qualquer coisa, tá tudo bem. Coloca alguém no esporte que fez qualquer coisa, é qualquer coisa. E aí, então, quando alguém fala, sugere, porque eu sei, e a Cláudia sabe, é que ela é muito educada, ela não vai querer falar, que as mães são, o grupo de mães são conhecidas como as chatas. Eu tô mentindo, Cláudia? Não, é verdade? É verdade, infelizmente. Acho que eu falei no início. Eu queria não ser ativista, gente. Eu queria não brigar. Porque cansa. Porque dói, porque é cansativo. E você acaba sendo a mãe chata, sendo a mãe não grata, não querendo receber. A gente já foi chamada daquelas mães. Nada tá bom pra vocês. E tipo assim, por exemplo, no meu caso, eu estou com um cuidador, então eu sou ingrata. Só que eu não estou lutando só pelos meus, só pelo meu. Eu tô ligada. Então, assim, a gente recebe sim, por exemplo, a gente faz alguns eventos aqui em Catanduva, né? Nosso grupo promove alguns eventos voltados para a conscientização, e você é perseguido sim. Algumas coisas deixam de fazer pela gente, poderia fazer, por conta que nós somos as mães chatas. Eu entendi. Então, entende? Só para concluir meu pensamento, eu prometo não falar mais. Não, fala sim, é importante. Você percebe a problemática onde existe ali um grupo de mães. Gente, quem dera eu fosse um prefeito, você fosse um prefeito, você for candidato, e tivesse um grupo de mães para te orientar. Mas isso não pode ser para gente egocêntrica, que acha que sabe tudo. E aí, aí vai fazer lá, como que você falou? A SICA. Como que eles acham que eles são tão inteligentes, tão, sabe aquela palavra com geniais. Tão geniais, que não chama as mães para conversar. Não, e sem contar que a propaganda é como se fosse Desculpa, uma criação aqui de Catanduva. Nossa, Catanduva achou
né, foi para a Lua, descobriu como que vai para a Lua a pé. Porque só eles conheceram o centro agora, só eles descobriram o SICA. E é um programa que tem, talvez em outros modelos, mas já existe. E o de Catanduva, ele é publicitário, ele existe, mas ninguém sabe como vai ser. Agora eu quero falar também. Só para colocar no SICA, a minha preocupação do SICA é que as leis federais estabelecem, as leis de diretriz, a inclusão na escola pública, ou seja, tem um grande debate do que é a PAI, como é que é a PAI, qual é qual a competência da PAI referente à escola pública. E a minha preocupação neste momento, Cláudia, é exatamente isso, de ser um centro de discriminação dessas crianças. Ou seja, a criança tem que estar na escola pública de acordo com a lei de diretriz. Se não ouvir as mães, agora, se colocar lá no SICA para dizer, ó, vocês todos são iguais e ele não vai conviver com ninguém, olha, é um verdadeiro crime para essas crianças. É exatamente isso que eu penso. Eu quero ouvir a Cláudia falando. A gente se exalta. Agora me exaltei. Assim, a gente recebeu essa notícia através de rede social no dia 24 de dezembro. Recebi, acho que uns 18 pessoas me mandando no meu direct no Instagram. E como você disse, a gente não sabia de nada. E tipo assim, nossa, né? Vocês são um grupo de mães atuante há 5 anos em Catanduva. Parece que eu pensei, será que nós somos tão prepotentes que nós gostaríamos de ter sido consultada? Ou falar assim, a gente briga por esse centro, né, de inclusão há 4 anos, a gente está gritando na sociedade para todo mundo. Onde que a gente vai? Gente, a gente precisa de um centro especializado. Gente, a gente precisa de um centro especializado. E de repente esse centro sai, a gente não recebe... Vamos falar assim, vamos ser egocêntricos de falar que a gente deveria receber um convite. Mas, gente, não, olha... Mas é um mínimo. Isso chama respeito. Mas a gente, trabalho. Tipo assim, eu fiquei com medo, tipo assim, estragou meu Natal, de verdade. Porque eu não sabia se eu ficava feliz, porque a gente tinha sido, até que enfim, atendido, ou se eu ficava triste com medo da segregação. Porque, peraí, vai ter um centro, nós não estamos sabendo de nada, como vai funcionar? E todo mundo, assim, queria uma posição... Acaba que eu sou a líder deles, e eles queriam posicionamento e eu não consegui dar, porque eu não sabia a resposta nenhuma. Fui perguntando para todo mundo, ninguém sabia nada. Porque esse centro pode acontecer como os cuidadores, eu colocar qualquer profissional lá para atender de qualquer jeito, como a gente tem diversos serviços em Catanduva. Mas o que mais que vocês têm? Deu problema na escola, manda para lá. Vocês têm um centro especializado. O SICA, né, na minha cabeça, né, ele pode servir como um apoio de contraturno daquela criança. Perfeito. Ou seja, nós até vamos com falar psicólogos, assim, porque tem o dia que as crianças vão na escola no período da manhã e tem o contraturno no SICA. A minha preocupação, e acho que é dessa tua também, né, é de fazer um projeto, como ninguém ainda explicou como é que vai funcionar esse SICA, principalmente para a parte interessada, que o Estado, que o município, o Estado, a União tem o dever de dar publicidade dos seus atos administrativos e você não está cobrando nada, está lá escrito da publicidade. Uma conselheira, gente, fácil. Deveria dar isso aí. É isso. É algo que não deveria nem ser cobrado. É Ah, algo que nem deveria pedido. ser natural. Porque Não precisa. o começo da conversa... Brigou tanto por isso, a gente tem pedido tanto por isso, porque assim, hoje nós estamos aqui sentados falando de cuidador, mas nossas crianças não recebem terapias. Então hoje, assim, o buraco é tão fundo, gente, que se a gente for mexer né? na questão que o senhor falou de mães podendo trabalhar de cuidador, hoje tem tantas mães que não podem trabalhar, porque são reféns das crianças. Essas crianças estão crescendo sem receber a devida terapia, e, consequentemente, elas não vão se desenvolver. Nós temos famílias deixando de fazer coisas básicas para a família inteira para pagar um plano de saúde, porque ela não recebe na rede pública a terapia necessária. Então, assim, o buraco é muito grande em torno das famílias atípicas. Ela não pode trabalhar, as mães que recebem, por exemplo, um BPC, um LOAS, né, do INSS, vamos explicar para as pessoas que não entendem, elas não podem trabalhar fora. Porque aí ela vai sair daquele... Vai conflitar. Isso, porque ela tem que ser miserável para receber. A família não pode receber mais de R$350 por pessoa dentro da casa. Então ela começa a não poder trabalhar, ter um registro em carteira,
para poder receber. Só que aí, Que é um consequentemente, salário ela não, mínimo. que é um salário mínimo, porque aí ela não consegue pagar uma terapia digna, porque às vezes são muitos solos, muitas mães solos, é outra questão, os pais acabam abandonando muitas dessas mães. Gente, então assim, o buraco é muito grande. Então assim, seria maravilhoso essa conversa, né? Essa conversa de falar, olha, nós vamos trazer um centro terapêutico, essas crianças vão receber terapia contraturno. As mães vão receber, né, terapia. As mães vão receber terapia, porque nós temos muitas mães doentes, depressivas, com ansiedade, sozinhas. A gente fala dentro do grupo muitas vezes com mãe com tentativa de suicídio. Isso é quase diário, gente. Se vocês verem na nossa página, tem denúncias de mães com tentativas, com vontade de suicidar. Por conta, o problema é macro. Nós estamos falando hoje de cuidador, mas o problema é macro, de tantas necessidades que essas famílias têm. Então, assim, se a gente soubesse o que ia ser o SICA, a gente queria estar feliz. Porque a gente foi atendido que essas crianças vão começar a ter terapias. Nós estamos falando de crianças SUS, nós estamos falando de crianças que ficam em fila para receber um diagnóstico de 2, 3 anos. E se ela não tem o diagnóstico, ela não tem direito ao cuidador dentro da escola. Então, assim, são tantos os problemas. É que se a gente pudesse pôr tampar esse buraquinho do cuidador, era uma coisa menos. Mas assim, dentro disso que você está falando, né? Do teu, que é maravilhoso esse trabalho seu de ativista, e eu sei como que é difícil, porque a gente acaba sendo humilhado, né? Como é a obrigação do poder público, é dele, não é de você estar se humilhando e pedindo, e ninguém tem que dar migalhas para vocês, né? Somente o cumprimento da lei? Entendeu? Não. E assim, o que você está narrando, né? Da história dessas mães, de suicídio, de depressão, é próximo, né, às pessoas os grupos de apoio familiares, que nem no AA tem o Alanon, que ajuda, as famílias se encontram para se fazer terapia em grupo, por conta do alcoólatra que tem dentro de casa, porque ele deixa toda a família doente. No Narcóticos Anônimos é a mesma situação, precisa do grupo de familiares e amigos, né, que dessa família, e agora dos neuróticos anônimos também, que é uma situação que a família também fica doente e que precisa. Agora você está me contando uma outra situação, que é e que não tem apoio. Autistas, e aí você tem que lutar, e a gente tem que fazer de uma forma de ajudar vocês a criar esse grupo de amigos para que possa empurrar essa luta para vocês, que eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir, porque você é um exemplo aqui. E mais lindo disso aí tudo é que o seu grupo é anárquico, ou seja, não tem sede, não tem lugar. É um grupo de WhatsApp, mas tal dia nós temos a necessidade de conversar entre nós. Não tem estatuto, não tem nada. Sim. E esse anarquismo é maravilhoso. A gente só vai. Como a é um grupo completamente anarquista. E a gente tem, né? Ou seja, ela não tem chefe, não tem diretor. O cara que chega lá, que resolve dar um depoimento e não precisa nem falar o nome dele. Ele simplesmente vai contar as tragédias que ele teve na vida. Sai um, entra outro, fala, ninguém fala o nome, acabou a reunião, fecha a reunião, não tem presidente, não tem nada, e funciona melhor do que essa estrutura chamada Estado, que é ineficiente sobre todos os aspectos. E mesmo sendo, né, considerado um movimento, a gente tem feito tanta coisa e a gente faz diariamente para essas mães, de ouvi-las, de fazer essas pequenas reuniões que a gente consegue fazer. No mês de abril, que a gente chama de Abril Azul, né, também a gente conseguiu que fosse instituída essa lei do Abril Azul, onde todo mundo, por favor, deve estar fazendo de alguma forma no seu espaço a conscientização do autismo. E a gente consegue se reunir com elas, a gente consegue fazer festa para as crianças, a gente consegue fazer do Dia das Crianças, do Natal, conseguimos esse ano reunir essas mães para conversar. Mas assim, mais que isso, diariamente, a todo instante, a gente está no grupo, a gente está falando, a gente está orientando. E
a gente tem essas mães doentes que todo dia às vezes perguntam a mesma coisa. Eu sei que essa mãe está doente, a gente responde de novo, a gente responde de novo. E sem fins lucrativos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu espaço de sobrancelhas e vinculado a isso, tenho a minha família para cuidar. Mas a gente tá, eu e as outras meninas que somos ADM, que eu não estou sozinha no grupo, né? Tem as meninas que seguem junto comigo, que embarcou nessa luta, nesse sonho. Que nem é sonho, é necessidade, né? Queria eu que fosse sonho, mas é com direito, é duro, é uma necessidade. Direito. E elas compraram junto comigo essa luta, também são todas mães de TEA. No nosso grupo hoje nós temos mais de 168 crianças, mais de 150 mães, são mais crianças que são muito casais de gêmeos. E ativistas só somos em 10, 12 mães, né? Algumas são... Nós temos hoje 2 ou 3 que são voluntárias, mas são tudo mães de TEA. Então, assim, a nossa vida é atípica. E às vezes, o Rafa falou essa questão, né, de eu não querer ser ativista, que a gente leva tanta porrada que as pessoas esquecem que eu sou mãe atípica. Entendeu? Eu sou mãe atípica. Eu tenho o meu filho, né, o meu outro filho mais velho, que é neurotípico, que a gente fala dentro do normal. E eu tenho o Lorenzo, com todas as demandas e lutas com o Lorenzo. E eu ajudo essas outras 150 mães, que inclusive tenho mães da nossa microrregião, que foi uma pergunta que a senhora fez no início. Temos algumas mães que são aqui do nosso ABC, né? Catiguá, Tabapuã, Novo Horizonte não mais, porque agora elas têm o centro delas lá. Fizeram, né? Mas nós temos de Pindorama, Novaes, que a gente ajuda da mesma forma, de forma voluntária, de forma incansável. E a gente acaba recebendo tanta porrada que não deveria, né? Que a gente não deveria. E nem sempre a gente suporta. A questão que você falou assim, de ter amigos para ajudar, que essa associação cresça e tenham amigos para ajudar, é muito importante, porque uma vez uma psicóloga falou assim, tá bom, você segura na mãe que está tentando suicídio. E se ela se for? Como vai ficar você? Você não é, a formação não é psicologia, eu sou formada em administração. A sua formação não é psicóloga. E se você perde essa mãe? E se o grupo perde uma mãe, como é que você vai ficar? O grupo assumiu uma responsabilidade maior do que o que era o fundamental, que era só acolher aquela mãe. Ele já abriu um leque aí, já está cuidando de outras questões mais profundas. Exato. Mas Deus é maior. Você pode ter certeza tenho certeza que Deus está sempre na frente, é maior, e Ele vai te dar forças, e vai vir forças, e vai vir apoio, da onde você não imagina, e você sabe melhor do que eu isso, porque você, o teu quadro de referência é muito maior do que os nossos aqui, né? Com todo respeito a todo mundo, porque a tua luta é completamente muito grande, e que você tem feitos maravilhosos. Deus não dá as batalhas maior do que o soldado dele consegue, né? Vai Consegue dói, né? Vai lutar. dói. Mas dói. E para plagiar o Adoniran Barbosa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Bom, foi um prazer. Tem muito mais assuntos que a gente poderia abordar. Acabou, já O diretor nosso já falou, ó. Já falou. Fica convidada para uma próxima vez a gente pegar um outro braço. Hoje o especial foi focado nos cuidadores, apesar que a gente pegou vários pontos, trouxe Catanduva, trouxe as leis nacionais. Te convido para uma próxima oportunidade a gente falar da família, né, dos problemas que as mães têm, não só as crianças. Convite aberto. Dr. Nilton, um prazer fazer o programa com o senhor, Rafa, Silvia. E fica à vontade para falar com o pessoal, onde te encontrar, de repente, quem não conhece o programa e quer te ajudar, né, ser voluntário, ajudar de alguma forma que você precisa. Às vezes a gente não sabe como ajudar, mas te procurando, deixa aí para quem está assistindo a gente. Como a gente não tem uma sede, a gente tem uma página no Instagram, muito ativa, que chama Grupo de Mães Te Apoio. Tá? Então as pessoas às vezes nos procuram através de lá, do nosso direct. Soleta, tá bom? por favor. Grupo Agora faz de Mães TEA, T-E-A, apoio.
Né? Assim fica mais fácil. É porque de TED, coloca aí na legendinha, isso, depois a gente por favor. coloca. A gente tem uma página que traz muitas informações para a família, para pais, para professores, né? Então, a gente tem esse trabalho de conscientização, a gente visita muitos lugares no que dá, né? Porque todas as ativistas, a gente tem nosso trabalho, tem nossa casa, a vida atípica, mas a gente, na medida do possível, a gente tem um trabalho assim. A gente já conseguiu que hospitais melhorassem o atendimento, até mesmo na rede pública. Então, assim, tudo através da consulta, de chamar as mães para estarem conversando. Então, assim, no que a gente pode, a gente vai também fazendo esse trabalho. E quem sente a vontade, vamos nos ajudar. A gente tem aí logo mais o Abril Azul, que a gente tem bastante atividade, a gente precisa de apoio, de pessoas querendo nos ajudar, apoio financeiro, mas apoio também como voluntário, também ajuda bastante. E agradecer por esse espaço e fico assim à disposição para falar de outros problemas, trazer mais, trazer inclusive também a parte boa, gente, né, das escolas. Nós temos muitos professores interessados, escolas que atendem, que fazem o máximo de esforço também. Eu acho que vale a pena salientar. Sim, o Lourenço hoje está numa escola que, assim, nossa, não deveria agradecer, mas eu agradeço a Deus, porque assim, tem recebido ele de forma acolhedora. Lourenço hoje está com uma cuidadora também, que assim, tem toda uma empatia. Então, assim, tem as partes também que eu gostaria de também estar falando, mas eu fico à disposição para a gente estar falando de outras mazelas que as famílias atípicas passam. Muito obrigado. Vou falar alguma coisa? Eu queria mandar um beijo para o grupo de mães, né? Eu sei que a Cláudia vai levar esse abraço nosso, né? Esse carinho, desejar muita luz, muita força, dizer que eu fico muito à vontade em dizer isso porque eu conheço a Nath, conheço o Fer, e aqui o espaço está aberto no CR News, né, Nath? A Nath está aqui hoje acompanhando o primeiro dia, estamos aqui ó, com o Fer, com a Natália. A ideia dessa pauta foi da Natália, né? Natália é nossa guia. A nossa diretora do programa. E dizer que eu me sinto à vontade porque eu conheço eles, eu sei como eles são e que vocês têm espaço aberto aqui no CR News para divulgar os eventos, as campanhas, nós temos os quadros, então vocês são super bem-vindas aqui a hora que vocês quiserem, tá bom? E eu já vou pedir, antes de você finalizar, que se você gostou do nosso programa, indica para as pessoas, compartilha, deixa um comentário legal para a gente. Estamos fazendo esse programa que é independente, é um programa plural, é um programa que é para cada um dar o seu ponto de vista e queremos ouvir o seu ponto de vista também. Deixa o comentário aí, que é democrático e a sua participação é fundamental para o sucesso desse programa. Aí, se você não gostou, não tem problema também, pode comentar. Fazer a crítica, aí, sim, eu sempre falo, se você gostou, indica para um amigo, se não gostou, indica para o inimigo, mas indica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar? Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez. Lembrando que o nosso canal, o nosso programa é independente. Se você gostou, tem QR Code, quiser ser um patrocinador, um apoiador, a gente está aqui de portas abertas. E se você quiser participar, sentar aqui na cadeira, conversar com a gente, um bate-papo, nós também estamos aqui para receber você. Muito obrigado por assistir nós até aqui e até a próxima.